Olá, seja bem-vindo, você concurseiro, você concurseira. Aqui é o professor Rafael Kaique e hoje vou falar de algo muito importante que é justamente o edital Polícia Civil do Estado de Goiás. Falar sobre Geografia e História de Goiás, qual que é o perfil de abordagem das questões de Geografia e História de Goiás. Já falei disso em um vídeo anterior. Hoje eu quero falar um pouco mais detalhadamente dos conteúdos que estão lá no programa de Geografia e História de Goiás. Quero também falar de algo que é extremamente importante, muito relevante e é peculiar nesse concurso, que foi a divulgação dos professores responsáveis pelas questões, os professores examinadores. E a partir disso, eu fiz aqui todo um perfil, tracei as publicações do professor que é responsável pelas questões de Geografia e História de Goiás e vou destacar quais são os principais temas que podem ser contextualizados. Porque as questões, claro, elas vão seguir o edital, elas vão ter um fio condutor, porém, a subjetividade, a produção desse professor responsável vai influenciar muito, até porque ele tem uma ampla produção acadêmica. Bem, quem está entrando, seja bem-vindo. Quem está acompanhando depois esse vídeo lá no meu canal no YouTube, também muito bem-vindo. Não esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar também com os amigos concurseiros. Bem, antes de começar a falar aqui sobre o que eu preparei para a gente poder analisar um pouco melhor esses conteúdos de Geografia e História de Goiás, vou fazer uma rápida apresentação para quem está me acompanhando pela primeira vez. Outras pessoas já me acompanham aí há outros concursos, há bastante tempo. Eu sou o professor Rafael Kaique, mestre em Geografia na área Dinâmica Socioespacial. Sou geógrafo pela UFG, mestre também pela UFG. Minha segunda graduação é em jornalismo e a partir dessa formação que eu tenho trabalhado aí Geografia e História Regional, não só do estado de Goiás, mas de todos os estados do Brasil. Também trabalho atualidades. Inclusive os concursos eles estão mesclando as questões de geografia, elas trazem muitas coisas da atualidades. Eu tenho feito um trabalho que relaciona essas duas disciplinas. Trabalho já há mais de 6 anos com concursos públicos e meu foco principal é que o aluno consiga aprender Geografia e História Regional de uma forma contextualizada, de uma forma correlacionada, para que ele aprenda esses conteúdos e consiga fechar essas questões. Vamos começar então essa análise. Primeira coisa é o edital. A lei que o edital traz é aquela lei que dispõe Geografia e História de Goiás nos concursos estaduais e nos concursos também municipais aqui dentro do estado de Goiás. A Lei 16.901, muita gente já sabe dessa lei. E dentro dessa lei nós temos lá uma orientação de quais conteúdos devem ser cobrados. As bancas elas se baseiam nesses conteúdos, só que cada banca vai ter uma maneira de abordar esses conteúdos, como também ela vai trazer dentro desses conteúdos a sua contextualização. Então podem desdobrar desses eixos temáticos outros conteúdos. Isso é muito comum, por exemplo, com a banca UFG, com a banca UEG, que são bancas aqui dentro do estado de Goiás, bancas que trabalham diretamente com esses assuntos, tanto a Universidade Federal de Goiás e, nesse caso, a Universidade Estadual de Goiás. No caso do concurso Polícia Civil de Goiás, nós temos uma especificidade em relação à banca, porque é uma banca institucional, é uma banca do governo, é uma banca acadêmica, o núcleo de seleção pertencente à Universidade Estadual de Goiás e os professores, em sua maioria, responsáveis por elaborar as questões são docentes da própria instituição ou outras instituições de ensino aqui no estado de Goiás. Inclusive o professor responsável, o examinador de Geografia e História de Goiás, é professor da Universidade Estadual de Goiás. Bem, nós temos lá no eixo temático, começando na verdade os eixos temáticos, conteúdo de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Brasil. Na verdade, a disciplina Geografia e História de Goiás, resumindo aí, simplificando. Temos lá, a partir do terceiro eixo temático, formação econômica de Goiás, a mineração no século XVIII. Vejam que o eixo temático, ele colocou como recorte temporal o século XVIII, porque é a partir do século XVIII que nós temos a efetiva ocupação do território goiano. Século anterior, século XVII, essa ocupação ela não se inicia porque as bandeiras, as entradas, as expedições que passavam pelo território eram explorações de reconhecimento, de fixação da coroa portuguesa, principalmente,
E apenas a partir da exploração do ouro é que a gente vai ter a fixação das fronteiras lá no século XVIII. Então o recorte temporal começa a partir do século XVIII. Mas é importante entender qual que é o contexto relacionado ao século anterior. E a gente tem aqui a agropecuária no século XIX, que é a atividade econômica subsequente, após a chamada decadência, e a exploração do ouro ela entra numa estagnação lá no século XVIII. E século XX, continuando aqui com a pecuária, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Como eu sempre digo, a estrada de ferro foi um meio modernizador do território goiano, porque ela permitiu, além das trocas comerciais ampliadas, porque a agricultura goiana vivia um verdadeiro gargalo com a falta de escoamento da produção, a estrada de ferro também vai permitir deslocamentos a longa distância, como também muitos produtos vão entrar no território goiano e vão dinamizar o território. É o caso, por exemplo, do telégrafo. Continuando, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília. Nós temos lá a década de 30, Goiânia é o símbolo da modernidade, a transferência da capital representava a ruptura com um passado arcaico, com as oligarquias políticas. Depois, Brasília, na década de 50, a construção de Brasília vai alterar o quadro econômico, o quadro político, social e também territorial, porque Goiás vai perder uma parte do seu território para a consolidação do DF. Industrialização, lá principalmente na década de 80, a gente tem aí o início do processo de industrialização no estado de Goiás, várias políticas públicas que vão incentivar a vinda dessas empresas aqui para o território. Infraestrutura e planejamento, isso está relacionado também lá no finalzinho da década de 80 para a década de 90, várias políticas públicas, vários programas estatais responsáveis por trazer para Goiás essa integração intra-regional. Bem, o quarto eixo temático, modernização da agricultura e urbanização do território goiano. A modernização da agricultura ela começa principalmente a partir da década de 60, com políticas públicas de incentivo à grande propriedade rural através de créditos rurais. As exportações elas começam a se intensificar a partir desse momento. É um assunto muito cobrado nas questões de geografia e história de Goiás, respondendo aqui algumas perguntas que eu sempre recebo. E a questão da ocupação do território goiano, da formação do território goiano, através das bandeiras, através daquelas expedições lá no século XVIII. É um assunto que ainda é cobrado? Apesar de ser um assunto muito batido, já foi extensamente abordado em vários concursos públicos, em várias questões, no caso da banca UEG, o candidato não pode deixar de estudar isso, porque é uma banca, como eu disse aqui no início, acadêmica, uma banca que utiliza muito a questão das próprias produções, que ela realiza as produções, as pesquisas científicas, e um dos eixos norteadores dessas pesquisas é justamente a historiografia goiana a partir da ocupação lá no século XVIII. Então a gente ainda pode esperar questões que cobrem justamente o início da formação do território goiano. O eixo temático 5, população goiana, povoamento, movimentos migratórios, densidade demográfica. A gente tem aqui um conjunto de questões dentro de um eixo temático, porque começa lá com a população goiana, ou seja, qual que é o perfil, qual que é a densidade demográfica do estado de Goiás. É um estado, desde a sua formação, um estado que recebe migrantes, é um estado onde a sua população é composta sobretudo por migrantes, e nós tivemos vários fluxos migratórios em diferentes períodos históricos do território goiano, seja relacionado à economia, como é o caso da modernização da agricultura, ou seja relacionado, por exemplo, à própria urbanização com a construção de Goiânia ou também a construção de Brasília, que vai dinamizar os municípios que estão lá no entorno. Depois nós temos aqui o eixo temático 6, economia goiana, industrialização e infraestrutura de transportes e comunicação. Isso começa, como eu disse anteriormente, na década de 80, a partir da instalação de vários distritos industriais em Goiás. E uma característica da indústria de Goiás é porque nós temos uma economia, que é voltada principalmente lá no setor primário, a agricultura e a pecuária, só que a economia relacionada ao setor secundário, a industrialização, ela depende diretamente do primeiro setor, porque Goiás ele vai produzir matérias-primas para essas indústrias que vão transformar. E nós temos aqui em Goiás uma indústria que é muito forte, que é a agroindústria. Continuando, nós temos aqui o eixo temático 7, as regiões goianas e as desigualdades regionais. Nesse eixo temático, não é somente entender qual que é a divisão regional do estado de Goiás, quantas regiões o estado de Goiás tem.
Esse eixo temático ele traz também a necessidade de a gente entender quais são as principais diferenças regionais entre essas regiões. E essas diferenças regionais elas estão relacionadas a vários aspectos. Nós temos principalmente aspectos históricos, porque cada região do estado de Goiás foi ocupada a partir de um contexto específico, seja um contexto econômico ou um contexto populacional, como também essas regiões elas foram densamente ocupadas a partir de critérios naturais. Nós tivemos regiões do estado de Goiás, como é o caso da região norte, a microrregião nordeste, que devido às condições físicas naturais, o relevo principalmente, não foi possível que a agricultura intensiva, essa agricultura mecanizada, chegasse até lá com um peso significativo. Então são fatores que nós temos que entender nesse processo de regionalização do território goiano. Continuando aqui a análise, nós temos aqui o eixo temático 6, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo. Todos os aspectos naturais, inclusive as questões estão trazendo a contextualização desses aspectos, qual que é a relação do clima com o relevo, qual que é a relação da hidrografia com a ocupação. Em Goiás nós temos, falando aí sobre aspectos físicos naturais, nós temos recursos naturais abundantes, porém nós também temos várias problemáticas ambientais. E as bancas elas estão se baseando sobretudo nessa ocupação e nessa exploração dos recursos naturais. Muitas questões já cobraram a questão aí do desmatamento do cerrado, a produção no estado de Goiás relacionada a esse desmatamento. Então o candidato ele tem que ficar atento não só aos aspectos físicos naturais, mas também toda a problemática de ocupação que vai comprometer esses recursos físico-naturais. Respondendo aqui a pergunta do Benilson, se o vídeo vai ficar salvo. Sim, ele vai ficar salvo aqui no perfil do Instituto Rafael Caíque. E eu também vou disponibilizar esse vídeo aqui lá no canal no YouTube. Você vai poder rever quantas vezes quiser para poder anotar essas dicas e também se orientar nos seus estudos. Ok, continuando, próximo aspecto nós temos a história política de Goiás, a independência em Goiás. A independência ela vai trazer algumas mudanças, principalmente no cunho administrativo, porque o quadro político de Goiás ele vai permanecer praticamente inalterado até a Revolução de 30, quando nós temos esse movimento de ruptura. Depois, passando aí para a administração das oligarquias lá na República Velha, chegando até a Revolução de 1930, a administração de 1930 até os dias atuais. E dentro desse contexto, eu quero destacar aqui as décadas que são relacionadas ao período militar no Brasil, porque muitas questões estão começando já a cobrar esses aspectos da ditadura militar, como que esse momento influencia a política no estado de Goiás. Próximo aspectos é o eixo temático 9, da história social de Goiás, o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular. Esse eixo parece lá o primeiro eixo de ocupação, o primeiro eixo relacionado à formação econômica do estado de Goiás, só que é um eixo que se desdobra dele. Por quê? Com a entrada dos portugueses, os espanhóis aqui no território goiano, os europeus, em geral, aqui no território goiano, nós já tínhamos aqui as etnias indígenas, depois entram os africanos que são escravizados, e isso vai influenciar, vai impactar na formação étnica do território goiano, principalmente no que diz respeito ao aspecto aí da população, como também os aspectos culturais. Várias manifestações culturais do estado de Goiás são resquícios dessa formação étnica lá do século XVIII. Vou citar aqui um exemplo, é o caso das congadas, que é uma manifestação cultural muito forte aqui no estado de Goiás, acontece lá em Catalão, e as congadas misturam elementos tanto da religiosidade cristã, a Igreja Católica, que veio aí dos europeus, como também aspectos da cultura africana. Então nós temos aí uma miscigenação na composição étnico-cultural do território goiano. E por último, quero destacar também esse eixo temático, atualidades econômicas, políticas e sociais do Brasil, especialmente do estado de Goiás. Isso significa que podem cair questões relacionadas aos aspectos mais relevantes dentro da economia, dentro da política, da educação, da segurança do estado de Goiás, da infraestrutura. É interessante como é uma banca estadual, é uma banca institucional, pertence ao governo do estado de Goiás, a banca UEG, podem cair questões relacionadas aí aos investimentos do estado de Goiás,
O governo de Goiás ele tem uma série de programas ligados a vários setores aqui no estado e podem cair questões atuais relacionadas a esses programas. É importante ficar atento. Destaco também vários assuntos atuais que podem ser abordados aí. Nós temos a crise hídrica que passa a região metropolitana de Goiânia. Foi divulgado aí o ano passado nos meios de comunicação essa problemática, foi amplamente discutida pela mídia. Inclusive, nós tivemos emergencialmente, lá no mês de setembro, a inauguração de um novo sistema produtor para Goiânia para tentar amenizar essa situação. Tivemos no começo do ano também as rebeliões que aconteceram lá no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que inclusive trouxe aí a ministra Carmen Lúcia para o estado de Goiás, para algumas reuniões. Então são questões atuais que o candidato deve ficar atento. Outra questão aqui que eu acabei de me lembrar é o incêndio criminoso que ocorreu lá na Chapada dos Veadeiros, algo relacionado aí ao eixo do meio ambiente. Pessoal, então esses são os principais destaques que eu quero fazer aqui desses assuntos. Lembrando, eu posso aqui traçar alguns eixos temáticos que possuem possibilidade de abordagem, mas não significa que outros eixos temáticos possam aparecer nas questões, principalmente questões que trazem mais de um eixo temático. Isso é muito comum. Nós temos aí uma questão de economia que traga uma questão relacionada à economia, um aspecto da economia, como também um aspecto populacional. Então vai trazer dois eixos temáticos dentro da mesma questão. Sobre o perfil das questões da banca UEG. Nas questões de história, a banca se baseia sobretudo em documentos históricos, em artigos, em livros que trazem registros de viajantes que passaram aqui pelo estado de Goiás, que reconstituem a historiografia goiana. Então, trazem esses fragmentos e depois ela vai contextualizar esse fragmento nas alternativas. Nas questões de geografia, essas questões elas têm cobrado principalmente aspectos mais contemporâneos do estado de Goiás e principalmente relacionado ao desenvolvimento regional do estado de Goiás. É o que eu observei aí nas últimas questões. Porém, há algo que eu quero destacar para você que vai fazer a prova Polícia Civil de Goiás, que a partir do examinador, eu verifiquei aqui as principais produções desse professor que é responsável pelas questões de Geografia e História de Goiás e destaquei alguns elementos também que você, candidato, você precisa ficar atento, porque como esse professor possui uma produção acadêmica bibliográfica muito extensa, ele pode utilizar essas referências na elaboração das questões. Vamos lá, primeira delas, expressões culturais do Cerrado. Esse é um dos itens que esse professor pesquisa, e dentro desse item eu vi muita produção relacionada à identidade goiana, à formação da identidade goiana, a religiosidade. Ele tem várias publicações da religiosidade, seja da romaria que acontece lá em Trindade, seja também de outras manifestações religiosas no estado de Goiás. Essa mistura religiosa, esse sincretismo religioso que advém desde a formação do território goiano. Ele também pesquisa saberes populares, então dentro da cultura goiana, entender também essas comunidades tradicionais, como é o caso aí dos Calunga, os povos Calunga aqui no estado de Goiás, que é uma comunidade tradicional, remanescente de africanos escravizados que se refugiaram lá na região nordeste do estado. Ele também traz muitas produções sobre a identidade goiana, e dentro da identidade goiana eu destaco regionalismo, essa formação regional, essa composição regional do estado de Goiás. Ele também trabalha muito a questão de pertencimento goiano, essa identidade do goiano. Dentro do que diz respeito aos aspectos ambientais, a gente tem muitas produções de paisagens do Cerrado. Ele trabalha muito a questão estética do Cerrado, imaginário do Cerrado, temas que podem parecer inclusive complexos para alguns candidatos, ou para a grande maioria dos candidatos, mas são assuntos bem contemporâneos, assuntos bem atuais. Também trabalha com conflitos sociais, formação étnica, e dentro disso ele correlaciona as etnias, os europeus também, os africanos e os mestiços no estado de Goiás. Ele tem algumas produções que correlacionam essas etnias lá no século XVIII e no século XIX. Um assunto que eu achei muito peculiar também, que pode aparecer, e é um assunto inclusive da atualidade, são os aspectos da violência no estado de Goiás, a marginalização social na contemporaneidade. Ele trabalha muito isso, tem muitas produções que tratam desse assunto. Então o eixo segurança pública, o quadro da segurança pública no estado de Goiás deve ser entendido porque o concurso é na área da segurança pública. Então o candidato que vai fazer esse concurso ele também tem que ficar atento
a essa perspectiva. Eu também destaco aqui o coronelismo em Goiás e dentro disso as questões relacionadas à representação de poder, porque nós tivemos aí alguns grupos oligárquicos na política goiana lá no século XVIII para o século XIX, os Fleury, os Bulhões e também os Caiado, e as representações de poder estão relacionadas justamente à figura desses coronéis, ao peso que esses coronéis representavam na sociedade goiana, na organização da sociedade goiana, na organização social, na organização das cidades e também, claro, na organização política do estado de Goiás. Religiosidade na capitania de Goiás, enquanto a gente acabou de falar aqui sobre a questão da religiosidade da contemporaneidade, que é o caso aí da Romaria de Trindade, nós também vamos encontrar produções desse professor, desse examinador, relacionadas à religiosidade na capitania de Goiás. Lembrem-se que quando o estado de Goiás começa a ser ocupado, ele começa a ser ocupado pela capitania de São Vicente, a capitania de São Paulo. Depois nós temos a criação da capitania de Goiás. Então o recorte temporal que nós temos algumas produções da religiosidade é nesse período em que é formado a capitania de Goiás. E claro que a formação religiosa nesse período, nós não tínhamos uma grande diversidade religiosa, nós tínhamos uma influência maciça da religiosidade católica, tanto que encontrei vários artigos desse professor falando aí dos jesuítas, dos padres em Goiás, e também da religiosidade africana, por conta dos africanos que chegam ao território, que são escravizados, e claro, as religiosidades também das etnias indígenas. Então são três principais aspectos da religiosidade na capitania de Goiás lá nesse período. Inclusive, é muito peculiar a gente estudar isso, porque é um assunto que eu particularmente não encontrei sendo cobrado de forma aprofundada em nenhuma questão de concurso. Mas como eu disse no início aqui desse vídeo, isso pode mudar agora nesse concurso. Bem, um assunto que eu quero destacar também, e é um assunto que foi discutido bastante o ano passado, e está dentro aqui das produções desse professor, é o acidente radiológico que aconteceu aqui em Goiânia, o Césio 137. Nós tivemos no ano passado, completando 30 anos desse acidente radiológico, foi um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. Nós tivemos aí, claro, que o de Chernobyl, o maior da humanidade, mas foi um acidente que trouxe aí consequências drásticas para a cidade de Goiânia, não só para as pessoas que foram contaminadas direta ou indiretamente com o Césio 137, mas também para a própria estrutura urbana da cidade de Goiânia, e é um assunto que pode ser cobrado, pode ser contextualizado nesse certame. Outro assunto aqui que eu achei muito interessante são as enchentes no Rio Vermelho. Esse professor ele tem uma linha de pesquisa, ele tem muitas produções, inclusive a tese do doutorado dele foi justamente em cima dessa temática. Ele trabalhou com catástrofes no estado de Goiás e o medo. E aí eu destaco aqui as enchentes que aconteceram no Rio Vermelho. A capital do estado de Goiás, antes de ser Goiânia, na década de 30, foi, por quase 200 anos, Vila Boa de Goiás, hoje cidade de Goiás. E Vila Boa de Goiás é uma cidade que foi construída em volta do Rio Vermelho, justamente relacionado à produção do ouro, à exploração do ouro de aluvião. E nós tivemos 3 grandes enchentes no Rio Vermelho que comprometeram não só a estrutura urbana da cidade, mas também a própria organização política, principalmente lá nos séculos XVIII. As enchentes que eu destaco aqui foram as que aconteceram em 1782, uma enchente que aconteceu em 1839 e uma mais recente que aconteceu em 2000, inclusive essa enchente de 2001, ela comprometeu a casa da poetisa Cora Coralina, a estrutura da casa de Cora Coralina que fica às margens do Rio Vermelho. Então esse professor ele tem muitas publicações relacionadas à cultura no estado de Goiás, devemos ficar atentos a esses aspectos aí. Só antes de falar aqui de outro tema, uma dessas enchentes foi tão devastadora que foi necessário a transferência provisória da capital do estado de Goiás. Então, Goiás ele teve a primeira capital, Vila Boa de Goiás, mas teve também uma capital provisória que foi Santa Cruz de Goiás. Enquanto houve uma dessas enchentes, foi necessário fazer essa transferência provisória da capital. Outro tema que é a modernização do território goiano, lá no século XX, a modernização do território goiano no século XX, está ligado à Estrada de Ferro Goiás, porque quando ela entra no território goiano, a partir da Estrada de Ferro Mogiana, lá no sul goiano, nós vamos ter um aumento populacional, nós vamos ter também uma dinâmica
nas cidades que estão próximas aos trilhos, um assunto também muito importante para ser estudado. A energia elétrica também, século XIX para o século XX em Goiás, é um aspecto de modernização do território, não só o telégrafo, como também a própria energia elétrica. Um outro assunto aqui que é tratado bastante por esse examinador, a modernização do cerrado, e aí eu quero destacar, eu acabei de falar no início aqui desse vídeo, a exploração dos recursos do cerrado e a apropriação desses recursos. Porque há um imaginário formado de que o cerrado ele é composto por árvores retorcidas, é um bioma pobre, mas foi um bioma que ao longo do processo de ocupação do território goiano sofreu com vários ciclos de desmatamento para as atividades econômicas, e isso compromete os recursos do cerrado. Então, esse examinador, ele tem estudado justamente essa exploração e essa apropriação dos recursos do cerrado ao longo da história do território goiano. Um tema também bastante interessante, trajetórias de Goiânia. Goiânia é uma cidade planejada, construída lá na década de 30, quando houve a transferência da capital. É uma cidade, do ponto de vista histórico, comparando, por exemplo, com Vila Boa de Goiás, é uma cidade recente, é uma cidade que tem nem um século de existência, Goiânia não tem nem 100 anos ainda de existência, porém possui uma densidade histórica muito significativa, movimentos populacionais vindo para Goiânia, e também dentro da questão das trajetórias de Goiânia, nós temos aspectos culturais em Goiânia que também são muito importantes. Não só na arquitetura da cidade de Goiânia, que é uma arquitetura que mistura traços do neocolonialismo, traços do modernismo e também traços do Art Deco, mas também na própria produção cultural da cidade de Goiânia, com artistas que são bastante significativos. E aqui eu destaco Ciron Franco, destaco também Bariane Hortense, destaco uma outra produção literária muito importante, Chão Vermelho, que é um livro que trata dos anos iniciais do Eli Brasiliense. O autor Eli Brasiliense trata dos anos iniciais da construção de Goiânia e a formação da cidade, falando justamente dessas trajetórias de Goiânia. Outro tema aqui bastante importante, a territorialização do estado de Goiás. Nós temos a formação regional do território goiano, a formação das regiões, que são formadas a partir de critérios muito específicos, critérios econômicos, critérios políticos, critérios administrativos, critérios também físico-naturais. Já a territorialização do território goiano, a territorialização do estado de Goiás, ela está relacionada principalmente a aspectos muito particulares dessas regiões. Aspectos, por exemplo, muito relacionados às tradições, relacionados à história daquela região. A história cultural de Goiânia está dentro do que eu acabei de falar sobre as trajetórias de Goiânia. Goiânia tem aí muitos conteúdos simbólicos, conteúdos históricos importantes. Outro eixo temático, aliás, outro assunto relacionado à produção desse examinador, a fronteira colonizada em Goiás, século XVIII e século XIX, e dentro do que diz respeito a essa fronteira colonizada, ele trabalha muito com o medo dos colonizadores, o confronto com os indígenas. Por quê? Quando os europeus entram aqui no território goiano, nós tínhamos aí várias etnias indígenas que já estavam aqui, e esse encontro não foi nada amistoso, porque a intenção dos europeus era justamente aprisionar esses índios, era capturar esses índios para o trabalho, e esse encontro foi marcado por embates. Nós tivemos vários conflitos, inclusive muitos índios foram dizimados. E é justamente nesse sentido em que esse professor tem estudado nessas produções dele. Por último, um assunto que eu quero destacar aqui, as epidemias em Goiás, lá no século XX, e duas epidemias que aparecem nas produções desse professor, a gripe espanhola e a varíola, que foram epidemias que, quando chegaram aqui ao território, também dizimaram a população, muitas pessoas morreram porque havia carência de serviços relacionados à saúde naquele período. Então são aspectos aqui importantes que eu encontro dentro do que diz respeito à produção desse professor. Ele tem uma diversidade no que diz respeito à produção, dentro do que diz respeito à história e geografia de Goiás. Então é importante você, concurseiro, que for estudar geografia e história de Goiás, não ficar só no básico, não ficar só o que está lá no edital, porque, como eu disse para vocês no início, o edital ele traz o norte, ele traz os eixos temáticos que são relacionados àquela lei que institui geografia e história de Goiás. Mas dentro desses eixos temáticos, temos a possibilidade de contextualização
desses outros assuntos que estão relacionados a esses eixos temáticos. Então nós temos a delimitação no edital, mas há desdobramentos dentro desses assuntos. Estudem tanto esses eixos que estão no edital e também fiquem atentos a essas temáticas que eu acabei de discutir aqui para vocês. Pessoal, também quero trazer algo que é importante. Você que vai ser delegado, você que vai conquistar a vaga de delegado, você que quer ser um delegado, não pode ficar pensando que haverá ali 3, 4 questões de Geografia e História de Goiás, né, naquele bloco lá que o programa de provas trouxe. E muitas pessoas estão achando que são 3 questões, são 4 questões, não é relevante, não tenho que estudar. Quem quer ser delegado não pensa dessa forma porque o concurso é disputado nos décimos. E a banca UEG, diferente de outras bancas, ela traz um nível de complexidade nessas questões muito maior. Então quem vai fazer esse concurso e quer passar nesse concurso tem que estudar com qualidade todas as disciplinas. Você tem que fechar essas questões. Geografia e História de Goiás tem que ser estudado com a mesma qualidade de outras questões, como é o caso das questões do direito. Fiquem atentos a isso. Estudem com qualidade. Nós temos aí 2 meses praticamente de prova, né, entre a publicação e a realização da prova, 2 a 3 meses, mas é possível você estudar com qualidade, é possível você entender esses conteúdos de forma contextualizada e eu quero também aproveitar o momento e dizer que foi lançado pelo Instituto Rafael Caíque para você que quer fechar essas questões, o curso esquematizado em Geografia e História de Goiás. Esse curso é em PDF, são mais de 200 páginas, são 205 páginas. Você não vai encontrar nenhum outro produto, nenhum outro curso no mercado que ofereça essa discussão que eu trago nesse curso, que ofereça essa profundidade. Eu trago nesse curso passo a passo para o meu aluno fechar a Geografia e História de Goiás. Por quê? Eu trago uma abordagem relacionando esses conteúdos, analisando esses conteúdos. Eu mostro para o meu candidato o que é importante ele entender em cada um desses aspectos. Inclusive, muitos já fecharam essas questões em outros concursos. O próprio concurso anterior que teve para delegado, que foi pela Banca CESP, esse concurso que foi anulado, tenho aí centenas de candidatos que fecharam essas questões, porque o meu curso ele trabalha de forma eficaz e objetiva naquilo que tem que ser contextualizado, naquilo que tem que ser analisado dentro de Geografia e História de Goiás. Essas questões elas mudaram muito o perfil de abordagem. Nós temos que entender que as bancas estão exigindo cada vez mais os candidatos. Então, quem não estuda com qualidade, infelizmente, nós temos aí estatísticas de pessoas que não conseguem fechar a Geografia e História de Goiás porque não dão o merecido crédito a essa disciplina. Às vezes compram produtos e cursos que são tradicionais, que são desatualizados e não conseguem fechar essas questões. Bem, você que quer fechar as questões de geografia, se você quer virar esse jogo, conta comigo aí através desse curso esquematizado. É só entrar em contato com o Instituto Rafael Caíque, tem os números aparecendo aí embaixo, tem também o site tem os depoimentos, você pode acompanhar. E informar que para esse projeto Delta Goiás eu estou com muita coisa bacana para ajudar você a passar nessas questões. Além do curso esquematizado que já está sendo comercializado, você adquire diretamente comigo. Também será lançado no próximo mês o curso intensivo online em Geografia e História de Goiás com duração de 2 meses. Em julho vai ser lançado um curso presencial, que são módulos, serão 4 módulos de Geografia e História de Goiás. Esse curso presencial será feito aqui em Goiânia, para quem mora aqui em Goiânia e quem mora na região metropolitana. E também, em agosto, será realizado o aulão gabaritando Geografia e História de Goiás. Já é um evento tradicional que eu faço não só em Goiânia, mas já fiz em vários lugares do Brasil. O aulão gabaritando vai acontecer aqui em Goiânia e também a possibilidade de acontecer lá em Brasília. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui agora nessa live. Continue me acompanhando aí nas redes sociais. Tem várias dicas aqui no YouTube, dicas também que eu trago nos grupos do WhatsApp e também no Instagram. Para vocês um abraço e também uma boa preparação e até a próxima.